aí, pessoal, tudo certinho? Bom, nesse vídeo a gente vai dar uma pequena introdução a mais uma classe de compostos inorgânicos. A gente já estudou os ácidos, né? O que é a definição de ácido? Aquele que libera íons H+, somente o cátion H+, em água. Agora a gente vai estudar as bases. Bases ou hidróxidos também, ou alcális. Alcális é um termo mais antigo, pessoal, mas ainda é usado. Tá? Por que alcális? Porque lá na região do Oriente Médio, eles descobriram que tinha uma planta que chamava alcali, que as cinzas poderiam ser usadas para a fabricação de sabão, que seria o que a gente chama de sabão hoje. E aí, o nome da planta era alcali, e por isso ela... os compostos que foram encontrados nas cinzas dessa planta foram chamados de alcális. Tá? Hoje a gente chama mais de base ou hidróxidos. São compostos iônicos, guardem isso, pessoal. Iônicos, tá? Ácidos são moleculares e as bases são iônicos. E eles, em presença de água, sofrem dissociação iônica, liberando um único íon negativo, ou seja, ânion e hidroxila. Então, olha, pessoal, os ácidos liberavam H+, as bases liberam única e exclusivamente OH- em água como ânion negativo. E aí tem o cátion junto, né, para neutralizar. Então, base é aquela substância que em água libera o ânion OH-, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, pessoal, é um sabonete, um sabão. Ele é um composto utilizado para a fabricação deles, e eu vou falar mais para frente de vocês, é a soda cáustica, também usado para desentupir pia, tá? Que é o que a gente é uma substância chamada hidróxido de sódio. Pessoal, há exemplos aqui de bases, o hidróxido de sódio, aquele usado para desentupir pia, a fabricação de sabão, ele é formado por o quê? É esse composto que em água libera íons Na+, e OH-. O fato de liberar esse OH-, ela torna aqui uma base. Outro exemplo é o chamado cal apagada, tá? Que é hidróxido de cálcio. Ele em água libera o cátion K+, e 2 íons OH-. Novamente, esses íons OH- é que tornam esse composto uma base, tá bom? Sempre é um cátion ligado ao íon OH-, um hidroxila. É também chamado oxidrila, mas não é tão comum, a gente chama mais de hidroxila. E ele é responsável pelo sabor, pelas propriedades das bases, tá bom, pessoal? As características das bases são sólidos a temperatura ambiente, normal, tá? Exceto esse composto aqui, ó, NH4, OH, que é líquido. Pessoal, são sólidos a pressão normal porque todo composto iônico, com exceção desse daqui, é sólido a temperatura ambiente. Então, ele é sólido como todo composto iônico. Essa base aqui é a que dá mais coisinha que você tem que guardar. Essa base aqui, ela foge muitas as exceções, mas as demais são todas sólidas a temperatura ambiente. Essa é líquida. Outra questão, sabor cáustico e adstringente. Adstringente é aquele sabor que amarra a boca, como a gente come banana verde, tá? Sabor adstringente. Mas agora muita atenção, já falei quando é ácido, quando os ácidos. Não vão colocando qualquer coisa na boca, tá? Não pode fazer isso. Tem muitas coisas que são perigosas, tá bom? Então não saiam colocando qualquer coisa na boca. Isso aqui é só para vocês se situarem em relação às propriedades das bases. A maioria das bases é venenosa e corrosiva. Digo por experiência própria. A presença de bases que a tua pele ela é bem... Eu já sofri pequeníssimos acidentes, mas já entrei em contato, a minha pele já entrou em contato com bases e ela é corrosiva. Como eu falei, é usada para desentupir pia, né? E assim, nesse sentido, a gente tem indicadores, aqueles indicadores ácido-base que eu falei aula passada para vocês, que eles servem para identificar as bases, né? Tipo fenolftaleína. Bases em fenolftaleína dão a coloração rosa, né? Como a gente viu. No bromotimol é coloração no azul e também no papel tornassol azul também. Tá bom?
Outra característica básicas são escorregadias, lisas e untuosas ao tato. Na prática, pessoal, elas absorvem muita água. Beleza? Absorvem muita água. Aqui, eu falei, né? E numa específica, no indicador de papel tornassol fica azul. Na fenolftalina fica aquele rosa. E aquele rosa choque. Bem fácil de ver. As bases se dissociam quando adicionadas em água. Como eu falei, dissociação, só para lembrar, é a separação dos íons, que já existem. Como são eletrólitos? Tem íons, né? Conduzem corrente elétrica quando difundidas, quer dizer, líquidas, né? Ou dissolvidas em água. E aí, pessoal, só para dizer, elas são estocadas em frasco de polietileno, plástico, porque elas reagem com o gás carbônico do ar, formando compostos que endurecem a tampa do vidro, dificultando a abertura do frasco. Na prática, elas formam um composto com esse CO2 aqui que trava a tampa. Então, se for de vidro, elas acabam tendo esse empecilho. São geralmente armazenadas em plástico. Elas são usadas, uma coisa só em relação a absorver esse gás carbônico, elas são usadas, por exemplo, eram usadas, agora existem outros compostos que são melhores, elas eram usadas como absorvedores desse gás carbônico em naves espaciais e submarinos, porque a respiração dos tripulantes produzia gás carbônico, e elas eram usadas para absorver esse gás carbônico, beleza? Só com uma curiosidade. E aí, já chegando, né, a formulação delas. Pessoal, as bases são formadas pela justaposição dos cátions aos ânions e OH-. O cátion, por definição, ele vem primeiro na fórmula. Ele é um menos eletronegativo. Então, de forma geral, sempre o primeiro elemento aqui é o menos eletronegativo. Nesse caso, o cátion. E aqui, por último, o ânion hidroxila. A fórmula geral é essa daqui. Escrevemos o cátion à esquerda primeiro e o ânion à direita. O número de ânions de hidroxila vai ser o necessário para neutralizar a carga do cátion. Então, vamos dizer que esse cátion seja 2+. Aqui vai ter 2 ânions de hidroxila. Tá? Aqui que a gente chama de valência. Por exemplo, como eu coloquei ali, o sódio é Na+. É uma carga positiva. Então, é só uma hidroxila. Tá? Porque uma hidroxila já neutraliza. Pessoal, quais são os cátions que formam aqui? Eles são metais de forma geral, tá? Como eu vou mostrar para frente. Só uma indicação aqui sobre a fórmula geral. Então, olha a fórmula geral dessas bases aqui, ó. Por exemplo, a L3+, que é o cátion alumínio 3+, precisa de 3 hidroxilas para neutralizar, porque cada hidroxila tem uma carga negativa só, e o alumínio tem 3 positivas, e eu preciso neutralizar. Então, neutralizando aqui, vou precisar de 3 cargas negativas, um alumínio 3+, 3 hidroxilas. No caso desses cátions aqui, né, quando colocado em água, esses íons sofrem dissociação separada. No caso do hidróxido de cálcio, é 1 íon cálcio 2+, então são 2 hidroxilas. E no caso do sódio, que é 1+, ele é só uma carga positiva, então uma hidroxila. Professor, muito complicado de guardar. Sim. Vamos guardar uma coisa? Posso contar um segredo para vocês? Todo mundo que é da família 1 vai ter carga mais 1. Todo mundo que é da família 2, carga mais 2. Todo mundo que é da família 13, carga mais 3. E aí a gente vai chegar. Então, todo um elemento, exceto o hidrogênio, pessoal, que não é metal, todo metal da família 1 vai ter carga mais 1. Todo metal da família 2 vai ter carga mais 2. E todo metal da família 13 vai ter carga mais 3. Só lembrando aqui, ó, família 1, 2 e família 13. Esses elementos aqui em amarelo são metais. E são eles que formam as bases. Beleza? São todos em amarelo, são metais. E eles formam bases. Esses elementos aqui da família 1, exceto o hidrogênio não forma base, todos esses metais aqui carga mais 1, todos esses metais aqui carga mais 2, e aqui na família 13 carga mais 3. Esses outros aqui a gente são mais complicadinhos, a gente vai estudar no futuro. Beleza, pessoal? Então, da aula de hoje era isso, era essa introdução às bases, e aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar bem a fundo as características das bases. Beleza, pessoal? Até mais, até o próximo vídeo.